anúncio de tudo o que Deus iria fazer nesse ano aconteceu no retiro do ano passado. Bom, faço parte já da AD Quero Viver faz 6 meses. Cheguei aqui no dia 9 de junho. Nunca esqueço dessa data, né? Foi uma data muito marcante para mim, porque eu digo assim que antes dessa data eu tinha uma vida e depois disso comecei uma outra vida. A primeira vez que eu estive aqui na igreja foi porque eu fui convidada para recepcionar a Vanessa, minha cunhada, que fez a revisão de vidas. Nós não poderíamos estar aqui porque nós éramos proibidos, né, de frequentar a AD Quero Viver. Quando nós chegamos aqui, o púlpito ainda era do outro lado, ficamos impactados, primeiro pela atmosfera, pelo ambiente de adoração. Nós realmente não estávamos acostumados com isso. Foi, acho que a primeira vez que a gente entrou aqui e sentiu aquele ambiente do Espírito Santo mesmo, que a gente, na maioria das vezes, encontrava nos retiros da nossa igreja que a gente fazia. A gente via os jovens sentados ali no palco, adorando e prestando atenção. E uma coisa que me chamou muita atenção é que é difícil você fazer jovem ficar parado, né, sem conversar. E aquele quantidade de jovens sentados ali em cima e eles só prestando atenção, sedentos para receber a palavra de Deus, né? Aí eu falei para minha esposa, Theo, nossa, eu quero sentar lá também, né? Porque nas outras igrejas, lugares que a gente passou e conheceu, não tinha essa liberdade, né, de adorar o Senhor, de estar próximo ali. Realmente veio a imagem assim da época de Jesus, né, assim na minha mente. Jesus lá nos lugares, nos montes, ensinando, e aquela multidão em redor, sentada ao redor de Jesus. Foi tremendo assim, né? E tanto é que no culto seguinte eu já estava sentado lá em cima também no meio dos jovens. Um crescimento ímpar, né, na caminhada cristã. Hoje, com meus 19 anos de caminhada cristã, a AD Quero Viver revolucionou, né? Ela fez assim, mostrou o que é o verdadeiro evangelho, né? A parceria, né? A alegria de você dizer assim, eu hoje estou congregando com Jesus. Em junho desse ano, eu aceitei um dos vários convites que as pessoas me faziam para vir aqui na igreja. E foi no aniversário da igreja, eu aceitei vir, né? E que dúvida, né? O que aconteceu comigo? Aconteceu o que acontece com todo mundo que acaba vindo aqui. Eu fiquei, né? Fiquei para mais um encontro, para mais outro, e assim eu tô há 6 meses. Tenho vindo aqui, aprendido muito aqui, sentido coisas que eu nunca senti na minha vida. Tudo começou mesmo, foi na minha casa, né? A Mariana colocando os louvor que toca aqui na igreja, né? E eu lá em casa, tipo lavando roupa, fazendo almoço, cuidando da casa, eu era tão tocada por aqueles louvor que eu tinha que parar de lavar roupa, eu tinha que parar de fazer as coisas e dobrar meu joelho, porque eles levam a gente a dobrar o joelho, né? E de adorar o Senhor, né? Aí vim para a igreja, quando cheguei na igreja, nossa, foi algo tipo assim que me marcou bastante. Tem um teatro que era das meninas que eu nunca esqueço, que a música tava tocando Vai Valer a Pena, que era um pessoal que tava com umas laranjinhas, menininhas assim. Nossa, eu chorava do lado da Samara, do Thiago, estavam sentados ali. Aí eu lembro a pregação do pastor, era o dia que a casa caiu, a tempestade, os ventos dos lados, a enchente que vem do inimigo, né? E aquilo lá ficou na minha cabeça, eu falava, meu Deus, cara, como que pode? E foi indo, nunca esqueço, fechei os olhos e falei assim, Senhor, se for da sua vontade, então fala mais alguma coisinha aí pra mim e tal. Daí na minha cabeça passou bem assim, ai, meus amigos. Aí tipo, na hora, o pastor era usado por Deus e falava assim, cara, esquece seus amigos, velho, vem pra igreja, Jesus é seu amigo verdadeiro e tal. Daí eu falei, não pode. Eu falei, não. Aí eu era o cara, com certeza que tinha que, vou mudar a minha vida primeiro e depois eu vim pra igreja. Porque do jeito que tá, não tem como eu voltar pra igreja. Daí o pastor, cara, pelo amor, você aí que tá pensando em mudar de vida, não, vem agora do jeito que você tá, que Jesus vai mudar a tua vida. Eu falei, rapaz, ele tá falando pra mim, não pode, que não sei o que. Eu falei, quer saber? Esquece, eu vou aceitar Jesus, vou voltar pra igreja aí. A minha esposa veio antes. Na primeira visita que eu fiz aqui, eu digo, Deus, isso aqui é diferente de tudo. Aqui tem muita diferença, né?
E a alegria que eu sinto hoje, né? Nossa, a Gabriele, assim, que hoje está no Ministério de Dança, assim, irradiava de alegria, né? João Vitor, né? Com aquela alegria de sempre, né? Aquele menino que às vezes estava assim, tinha algum constrangimento na igreja, assim, ou timidez, né? Perdeu tudo aquela timidez. Você vê teu filho abrindo a Bíblia, estudando a palavra, isso não tem preço. E foi assim, ao som de muitas águas, que vencemos os 365 dias de 2013. Um rio de águas vivas inundou os nossos corações. Fomos alimentados com a mais pura, simples e eficaz palavra do Senhor, revelada e aplicada pelo Espírito Santo. Vidas foram transformadas, ministérios avivados, destravados e almas resgatadas. Aprendemos durante esse ano que Deus não quer muito de nós. Ele quer tudo. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava viva, mas eu estava mesmo. Mas Deus precisou me matar para que eu pudesse realmente viver uma vida de abundância, sem religiosidade, de verdade, né? Fomos impulsionados a adorar mais e mais, porque ficamos parecidos com tudo que adoramos. Descobrimos que se o Evangelho não muda a nossa história, nada pode mudar. Na minha família mudou completamente, porque assim, não adianta eu tive essa visão assim, como o pastor disse, que primeiro temos que respeitar, tipo, Deus, né, família, obra de Deus, pessoas e as coisas. Eu, tipo, colocava a obra de Deus em primeiro lugar, antes que a família, tipo assim, eu falava, tô indo pra igreja, tô indo pra igreja, tô indo pra igreja, e deixava de uma certa forma minha família um pouco de lado. Aí foi onde eu peguei e falei, não, acho que está errado, e porque se eu quero, na verdade, ser um agente de milagres na minha família, eu tenho que ser um agente de milagre na minha família, não na igreja. Vou estar na igreja, tá bom, vou estar intercedendo por eles lá, mas é diferente eu estando presente. Hoje eu tenho meu pai como um meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, uma coisa que eu não tinha, aprendi isso aqui na igreja. E eu falo, cara, não tem coisa melhor que servir a Deus, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na minha vida e na vida de todo mundo é fantástico. Não precisa nem falar para eles se arrumar para vir para a igreja. Eles, na verdade, eles que têm cobrado a gente, né? Pai, ó, já tá na hora de se arrumar para ir para a igreja. Então é aquela correria, aquele desejo de estar aqui, né? De estar na casa do Senhor. Tudo é do Senhor. Precisamos estar no centro da vontade dele. E esses 2 anos que nós estamos aqui, nós temos provado algo tremendo do que Deus tem feito nas nossas vidas. Pela primeira vez na minha vida eu me sinto livre para orar, para adorar. Eu sempre ouvi falar em liberdade de adoração, liberdade em espírito, mas eu só ouvia falar, eu não sabia exatamente o que era isso. Eu ficava muito curiosa, né? O que é sentir isso? O que significa isso? Mas aqui agora eu sei o que significa isso, eu sinto isso. Nós viemos no primeiro aniversário, escondidinho também, e foi muito engraçado que quando eu cheguei aqui na igreja, você, Rudy, estava ministrando um louvor e a ministração falava sobre liberdade, livres, né? E você pegou o microfone e falou sobre isso, que no tempo que a gente estava na religião, nós éramos engessados, nós não podíamos adorar com tranquilidade e com toda a liberdade. E você estava tão feliz, e aquela tua expressão de felicidade me confrontou e me irritou, porque eu falava, como assim? Eu sou crente, eu sou do Espírito Santo, cheia de Deus, e como assim? Fui para casa bem chateada, não era nem chateada, era porque a palavra confrontou. E desde então a gente começou, o Espírito Santo, creio que começou, olha, tudo que você vive, eu tenho mais. E eu comecei a procurar o que eles têm, o que está acontecendo lá que eu ainda não, que eu queria provar, o que tem naquela igreja, que liberdade é essa que eles estão falando? O que eu tinha falado com a minha esposa é que a gente precisa servir o Senhor com alegria, né? E aqui a gente encontrou essa alegria de servir o Senhor mesmo, de ter liberdade, de buscar a realização dos nossos sonhos no ministério também, poder desenvolver, poder crescer. E esses 2 meses praticamente que a gente está aqui, Deus fez grandes coisas na nossa vida. E até eu posso resumir assim, uma coisa que eu tinha pensado é aquela música do Fernandinho, né? Que grandes coisas vão acontecer, né? Grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio nisso, né?
Eu creio porque eu tenho visto o sobrenatural de Deus aqui. Quando eu cheguei assim, eu fiquei impactada assim, com o poder de Deus nesse lugar, com o Espírito Santo, sabe, assim, e senti muito tocada mesmo aqui, e senti que realmente aquele Jesus que eu procurava, aqui eu encontrei, sabe, aquele Jesus que você pode falar, que você pode, assim como ele é teu amigo, que você pode falar as suas dificuldades, sabe. E eu estou muito feliz aqui, sabe? Aceitei Jesus no primeiro dia. Jesus me tocou profundamente. Cada vez que eu venho aqui, eu sou mais tocada. Saí pra fora da igreja, espiar que eu tinha falado que a gente ia pra festa. Eu tava com o olho cheio de lágrima e tal. Aí cheguei ali, eles pararam e falaram bem assim: pô, velho, você tava chorando, cara? Eu bem assim: eu tava. Eles bem assim: então, bora? Eu disse assim: não vou mais não. Aí estavam bebendo já, daí saíram do carro. Aí vieram falar pra mim bem assim: um melhor amigo meu, um dos meus melhores amigos, que estudou comigo desde a primeira série até a faculdade. Tipo, sequência, eu achava que era tipo meu melhor amigo, entendeu? Tava topando comigo em tudo. Aí ele bem assim: cara, então quer dizer que agora, tipo, você não fuma mais, não bebe e não transa mais? Eu falei: não, velho, eu escolhi parar com isso daí. Ele falou bem assim: então pra mim você virou viado, cara, então por que você fez eu perder tempo vir aqui? Eu sei que é legal e tal, esse é o caminho certo que você tá seguindo, só que a gente conhece, velho, você vai ficar uma semana, no máximo 2, você vai voltar pra essa vida, porque você se sente bem aqui, é isso que te faz bem, é isso que faz bem qualquer jovem. Aí eu fiquei sozinho, falei: putz, cara, já começou desse jeito, servir a Deus, já perdi bastante coisa. Meus amigos que eu achei que era amigo meu, eu falei: e agora? Porque na igreja eu falei: pronto, agora eu vou estar sozinho, não vou ter ninguém. Deus fez presente na minha vida de um jeito que eu não tem como explicar. E eu falo, Deus me colocou amigos verdadeiros, e outra, amigo que me leva para mais perto de Deus, que essa é o top para mim. Do púlpito também ouvimos que a impiedade só impera enquanto a graça do Senhor não chega. Que palavras ensinam, mas exemplos arrastam. Hoje, o púlpito é a continuação da minha casa. Que eu sou em cima do altar, eu sou lá na minha casa com meu filho, porque ele é minha primeira ovelha. Se ele não conseguir ver o Espírito Santo através da minha vida, ele não vai ver mais através de ninguém. Nunca estamos vazios. ou estamos cheios de Deus ou da carne. Edificamos a nossa casa. Desvendamos o verdadeiro significado da palavra intimidade. Nossos olhos foram abertos. Abandonamos a visão de escravo e conquistamos visão de filho. Aprendemos que o céu não é o nosso destino, e sim a nossa origem. Rendemos graças ao Senhor pelo maravilhoso ano de 2013. Foram 24 horas de oração. Daqui 40 minutos vai fazer 24 horas que nós estamos aqui dentro. Me impactou muito na vigília porque a busca, de Deus nesse lugar, as pessoas buscando, os testemunhos que a gente ouviu. E no dia seguinte, quando eu estava aqui, eu não tinha vontade de sair de dentro aqui da igreja, Eu fui ali rapidinho para fazer um lanche, mas foi questão de... Tinha vontade de comer, mas ao mesmo tempo eu falava, mas eu não quero perder, o que está acontecendo aqui, Eu fiquei a vigília toda, falei com os meus pais que ia ficar e tal. Aí eu saí, era umas 9 horas da manhã daqui, cheguei em casa, daí minha mãe tava parada assim, me viu chegando assim, eu com a Bíblia e tal, daí ela começou a chorar, daí eu olhei e falei, oxe, o que minha mãe tá chorando? Eu falei, o que foi, mãe? Todo cansado, ela bem assim, meu filho, quem te viu, quem te vê, né? Aí eu parei, abracei ela, aí eu escutei minha mãe falando com a minha tia, falou bem assim, nossa, algum mês atrás aí, você viu o Abby chegando essa hora aí, bêbado, chegando muitas vezes carregado em casa aí, e hoje, graças a Deus eu posso ver ele pelo menos chegando em casa aí o quê? Com a Bíblia debaixo do braço. Mais de 300 pessoas participaram do Revisão de Vidas. Esse face a face permitiu reavaliações de comportamentos que nos afastavam do propósito de Deus. E mudamos muitas atitudes. Um alinhamento cirúrgico para uma vida mais saudável com Deus. Eu não era convertida. Eu fui convertida por Deus ali no Revisão de Vidas. Eu aprendi que eu tinha que mudar hábitos, costumes, que ainda havia muito para renunciar. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai ele foi fazer uma correção, nas filhas, e ele foi me bater e acabou a cinta me deixando cega. Então, quando o pastor Ademir começou a contar o testemunho dele, eu fechei o olho e falei, Deus, me tira deste lugar. E o Espírito Santo
me levou exatamente naquele dia, porque era uma cura que eu precisava. E o Senhor bradou na AD Quero Viver. Porque a palavra tem o poder de transformar. E foi o que vimos neste ano. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus disse para você ser. Muitas pessoas se renderam a Jesus e foram libertas da opressão. E muitas outras foram batizadas nas águas e pelo Espírito Santo. Levamos alimento físico e espiritual ao sertão do Cariri. Venha bem perto de mim, meu Senhor. Deus tem esperança para a sua vida. Venha, Jesus. Fomos impactados pelas histórias. Eles estão sem acreditar que esse pessoal vão chegar e distribuir 400 cestas básicas, porque nunca nenhum político chegou a 150 cestas básicas para aquela região. E pelos testemunhos do agir de Deus nas cidades que receberam a caravana de evangelismo. E foi uma ajuda muito grande para mim, né? E vocês estão de parabéns, e que Deus proteja vocês nessa longa caminhada. Nos 10 dias de cruzada, 1.280 pessoas aceitaram Jesus. 3.200 cestas básicas foram doadas. 20 mil reais em brinquedos distribuídos. Faz a casinha e fecha a casinha e fecha os olhos. E não abre. Todo mundo fala amém. Senhor Deus Pai, quero te pedir, Senhor, que abençoa cada um que está aqui, que tira o olho gordo, que algum pais que aceitam você no seu coração, algum que não conhece você, mas que entra no coração dele, que você entra, você faz a sua palavra, entra na mente dele. Quando você entra na mente dele, a sua palavra está aberta nele. Porque a crente, quem é crente pela sua palavra, vai ser aberta pelas suas mãos quando chegar no céu. Quando chegar no céu, a gente vai ser muito feliz. O pecado vai morar aqui, nenhuma tristeza vai entrar no céu. Que o céu vai ser livre, o céu não vai nenhum pecado entrar. Porque Deus vai pegar os pecados dele e trancar o céu. Porque a gente nunca vai sair do céu, porque o céu é a nossa casa. O céu é a nossa redenção. Nossos pais criaram nossa criança. Deus cuida da gente, Deus cuida da gente. Cuida de cada um que está aqui, cuida da minha mãe, do meu avô, do meu pai. Cuida de cada um, cuida dos meus avós, de cada um. Cuida dos avós, cuida dos avós que morreram já. Cuida dos filhos que não têm pai, tomando com as vós e o vô. Mas abençoa elas, que elas como sua palavra que crescer. Quando elas crescerem, elas vão ser abertas na sua palavra. Então, como você abriu a nossa palavra na cruz, você derramou o seu sangue. Que 2 vezes alguém que você amou. Porque você nos comprou. E depois que você nos pagou na cruz. Porque o seu sangue era a sua oferta. E eu quero te pedir que abençoe. Tira todo o olho gordo. Tira todo o maligno. E amém e amém. Amém. Mais de 40 pessoas estavam envolvidas nesse trabalho. E em cada culto, a certeza do socorro de Deus para aquele lugar. Deus, o Senhor, enviará chuva para a nossa região. E no dia seguinte, choveu no sertão do Cariri. Famílias inteiras conheceram a Jesus e descobriram que há esperança mesmo em meio à dificuldade. Isso aqui é uma grande riqueza, né? Porque a gente vive muito humilde, porque só Deus que vai pagar. Hoje, com apenas 2 anos de existência, a casa está pequena. Foi preciso aumentar a tenda. Não ampliamos o templo. Ganhamos mais um culto aos domingos, às 5 da tarde. Também foram criados os departamentos masculino e feminino da igreja, com o objetivo de resgatar o sacerdócio no lar e orientar as mulheres a edificarem a casa. E não foram só essas as nossas conquistas. Levamos a AD Quero Viver para Cascavel. Compramos a van para as obras de evangelismo. Quitamos o prédio da igreja. Vencemos o desafio de ter sede própria. E de quebra, adquirimos o terreno ao lado. Isso porque temos a certeza de que a obra que Deus levanta, Ele mesmo sustenta. Fomos para as ruas nas madrugadas. Alimentamos aqueles que poucos querem. E de sobremesa, servimos Jesus. Pedimos a Deus, aí nós 3 aqui mostrando e falando com Deus. Aí Deus mandou os 6. Levamos Cristo aos bairros pobres. Jovens doaram tempo e atenção aos idosos do lar dos velhinhos. Muitos esquecidos e abandonados pela própria família. Receberam amor, carinho e o toque do Espírito Santo. Resultado? Alguns aceitaram a Jesus. Também foi um ano de talentos revelados. Vidas foram tocadas por meio da dança,
do teatro e da música. A Rede Jovem vem marcando uma geração. Retiro de jovens foi, eu digo que foi o pontapé, o tiro para mim estar na igreja e saber que é isso que eu quero. Fui batizado com o Espírito Santo nesse retiro, Deus me pegou de um jeito nervoso, foi muito massa. Quando eu saí de lá, eu não queria sair de lá, não queria porque eu falei assim, poxa, eu vou sair daqui do retiro e parece que minha vida vai voltar ao normal. Aí eu peguei e falei assim, não, eu orei para Deus, falei, Senhor, eu sei que eu não posso morar aqui, não posso ter esse retiro, mas de uma certa forma coloque esse retiro dentro do meu coração para que isso nunca acabe, que de certa forma eu possa estar sempre vivendo isso todo dia. Sem sombra de dúvidas, tivemos um 2013 muito produtivo. O curso de homilética aplicada tem levantado pregadores comprometidos com a palavra do Senhor. E essa unção de alinhamento e comprometimento com o reino está só começando. Essa nova etapa promete muito, mas muito mais. Mais louvor, mais adoração, mais intimidade, mais vida, mais comunhão, mais fé e mais de Deus. Eu espero coisas tremendas, coisas grandes neste ano de 2014. E eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Faça-se a tua vontade na minha vida. O engraçado é que parece que eu sempre congreguei aqui, que eu nunca fui de outro lugar. É igual voltar para casa do pai mesmo. Você chega, olha, sente o cheiro da casa, né? O derramar das águas para 2014 vai ser um derramar brilhante. Eu sou louca por Jesus. Mas eu não sabia, mas eu não sabia, por exemplo, assim, eu vou começar a falar com Jesus, eu ia nos outros lugares, eu falava, mas esse Jesus eu não achei aqui. Sabe? Aí quando eu cheguei aqui, eu pude falar com Jesus, sentir a presença de Jesus, sabe assim? Nossa, é maravilhoso demais, sabe assim? É maravilhoso demais. E é esse Jesus que eu encontrei aqui, é que eu quero servir, sabe? Preparem-se para o que Deus vai fazer em 2014. Terá pão na casa do pão. Feliz ano novo para todo mundo aí. Deus abençoe.